Bom dia, meus queridos do sétimo DIE. Nós vamos ver outra atividade de revisão de alguns assuntos que foram vistos, que é linguagem algébrica, variável e incógnita, simetria de translação, rotação e reflexão. Aí no plano cartesiano obter a obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. Vocês vão assistir primeiro o vídeo. Tem uma parte também que vocês vão observar, acessar no Google. Tem no final dessa atividade, vocês podem acessar, que é isometrias, translação, rotação, reflexão horizontal, vertical e deslizante. Vocês podem observar isso aí primeiro, esse vídeo primeiro no Google e assistir esse vídeo dessa explicação. Aí depois é que vocês vão responder as atividades. Não vão direto para as atividades, como tem alguns que vão direto para as atividades, não vê vídeo nem nada e depois está sabendo fazer nada. Então vejam os vídeos, depois é que você vai responder as atividades, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão tem o seguinte: resolva as questões, que é a parte de linguagem algébrica, variável e incógnita. Na equação, a soma da idade de Esmeralda com o dobro da idade de sua prima obtém 86 anos. Sabendo-se que Esmeralda tem 42 anos, qual a idade de sua prima? Então nós temos aqui o seguinte. Aqui. A idade de Esmeralda, 42 anos, mais o dobro da idade de sua prima, que nós não sabemos quanto é, dá igual a 86 anos. O dobro da idade da sua prima, você representa 2 vezes x. Se fosse o triplo, seria 3 vezes x. Agora, resolvendo essa equação, nós temos uma equação por quê? Nós temos a variável, né? A incógnita, no caso, e uma igualdade. Então, nós temos uma equação. Deixa o termo que tem a incógnita no primeiro membro e passa o 42 para o segundo membro, trocando o seu sinal. Ele está somando aqui e passa subtraindo. Aí 2x é igual a 86 menos 42, 44. O 2 está multiplicando aqui, então ele vai passar dividindo no segundo membro. 44 dividido por 2 dá 22. Então, a prima de Esmeralda tem 22 anos. É isso? B. Em uma equação, a soma de dois números é igual a 11. Quais são os pares desses possíveis valores para esses números? Sendo o primeiro número maior que o segundo número. Então, você tem que observar isso também. O primeiro número vai ser maior do que o segundo. Então, aqui os pares ordenados, como tem dois números diferentes, podem ser diferentes no caso, né? Eu tenho x e y. Então, como a soma deles é para dar igual a 11, e o maior é o primeiro número, que no caso seria o x, então eu posso ter todos esses pares ordenados. 11 mais 0, 10 mais 1, 9 com 2, 8 com 3, 7 com 4 e 6 com 5. Seriam essas possibilidades que eu poderia ter. Lembrando que o primeiro termo, o primeiro número, que no caso aqui é x, é maior que o segundo número. Aí eu posso ter essas possibilidades. Na questão 2, nós temos uma expressão algébrica para você descobrir qual é o valor numérico dela. Para descobrir o valor numérico, você vai substituir o valor da letra que aparece no número, que aqui no caso é uma variável, certo? Então essa variável ela pode ser qualquer número para o valor de x ou de y ou de outra letra qualquer que venha na expressão algébrica. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o valor de x, 6. Então o que é que você vai fazer? Preste atenção que nas atividades, nas outras, alguns fizeram errado. Mesmo depois das explicações, mas fizeram errado.
O valor de x é 6. Então, como é 9 vezes o valor do x, que é 6, então 9 vezes 6, 54. Somando com 8, igual a 62. O valor do x, que vem aqui, ó, você vai substituir o valor do x, que é 6, ou pode ser qualquer outro número, no lugar de x, coloca ele. E o 9 vai estar multiplicando o valor do x. Não é somando nem subtraindo, não. Vai estar multiplicando. Então, 9 vezes 6 vai dar 54. Que eu somando com 8, né, eu vou ter 62. Na letra B faz o mesmo. 7x menos 12, aí o valor do x agora é 8. Né? Veja que essa variável agora mudou. Pode ser qualquer outro valor, pode ser negativo também, pode ser uma fração. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer 7 vezes o valor do x, né? 7 vezes 8 menos 12. 7 vezes 8 dá 56. 56 menos 12, 44. Então, esse é o valor numérico dessa expressão algébrica. O número que tiver junto da letra, você vai multiplicar pela sua variável. Aqui vier dando o problema, o número que vier que aparecer. Certo? Vamos para a questão 3. Converter 180 graus. A simetria de rotação em relação ao ponto O. A seguinte figura. Então, nós temos essa figura. Eu passei na outra atividade, que alguns erraram ainda, fizeram errado, que é, ela está nessa posição. Então, para ela dar uma volta de 90 graus, que era o que eu queria no outro exercício, na outra atividade que a gente viu, ela apenas vai girar nesse sentido aqui, ó. Ficaria assim, para dar um giro de 90 graus. Estaria nessa posição e ficaria nessa posição nesse outro quadrante aqui, certo? Se eu quiser uma rotação de 180 graus, então aqui é 90, 180, ela vem para aqui, ó, que seria outro quadrante, vem aqui para baixo, certo? Seria outro quadrante. Ou então você pode fazer aqui mesmo, certo? De 180. De 270, então ela ficaria assim. E de 360 graus, que seria uma volta completa, ela voltaria aqui para essa posição normal, igual a esse outro aqui. Certo? Poderia ser representado nesses quadrantes aqui. No primeiro, 90, aqui 180 e aqui 270. Mas você pode representar aqui na frente mesmo, de acordo com o grau. 90 seria aqui, você iria projetar, desenhar essa figura aqui, nessa posição. 180 seria nessa posição aqui. 270, assim. E 360 seria nessa posição, que foi uma volta, teria sido uma volta completa que a figura teria dado, certo? Vamos agora às outras atividades. Aqui, nós vimos simetria de rotação. Aí tem a simetria de reflexão. Seria, por exemplo, você tem um espelho, aí aqui você pode projetar a sua imagem aqui. Então, você vai projetar a imagem dessa figura de acordo com esse eixo de origem, né? Digamos que seja um eixo O. Então, você vai projetar essa mesma imagem aqui do outro lado. Observar a quantidade de quadrinhos e terá que projetar do mesmo tamanho a figura. Aqui ficou um espaço, então tem que deixar um espaço aqui. Você não vai poder fazer a figura colada, o eixo. Tem que deixar um espaço, aí projeta a figura aqui ao lado. Seria como refletida, né? Aqui você tem outra figura, o eixo, né, de simetria. Então você vai projetar outra figura aqui do outro lado. Observar a posição dela e vai projetar ela. Lembrando, deixar aqui o espaço, ver quantos quadradinhos vai ter, certo? Poderia ser observado assim também, ó, nesse sentido, né? Você vai projetar a mesma figura. Na questão 5, agora é a simetria de translação em relação ao ponto Q'.
Então, a simetria de translação, você vai construir essa figura aqui. Seria como ela vai deslizar e ela vai ser projetada aqui do mesmo tamanho e a mesma distância você vai ter que deixar dos pontos. Certo? Então, você vai construir a mesma figura aqui em relação a esse ponto Q'. Nós temos o ponto Q e o ponto Q'. Você vai projetar essa mesma figura, seria como deslizando para cá. Tem nessa atividade que tem no final da página para acessar no Google, que vocês vão ver aqui. Então vamos lá. Na questão 6, que seria a última, aqui nós vamos fazer um gráfico só, representar todos esses pontos em apenas um gráfico, esses 4 pontos. Então nós vamos utilizar os 4 quadrantes do plano cartesiano. Então represente as coordenadas dos pontos A, 1 e 3, B, 2 e 7, C, 7 e 6, D, 5 e 2. Então vamos representar no primeiro quadrante esses pontos, né? Ponto A, 1 e 3, ponto B, 2 e 7, ponto C, 7 e 6, ponto D, 5 e 2. Então vamos ver. Primeiro, nesse primeiro quadrante, vamos fazer isso. Depois vamos responder a letra A, B e C. Então veja o seguinte. O ponto A, que é 1 e 3. 1 para X, 3 para Y. Então tenho aqui, ó. Nesse plano cartesiano todo tracejado, fica fácil você representar esses pontos. Bem mais simples. 1 para X, 3 para Y. Então vamos ver aqui. Pronto. Aqui nós representamos o ponto A. Ponto B. 2 para X, 7 para Y. O ponto B é 2 para X, aqui, e 7 para Y. Então, vamos lá. Colocando aqui, ponto B. 2 para X, 7 para Y. Aí eu coloco a letra correspondente ao ponto. Ponto C, 7 para X, 6 para Y. Ponto C, 7 em X, 6 em Y. Então, nós temos aqui, ó, 7 em X, 6 em Y. Ponto C. E o ponto D, 5 para X, 2 para Y. 5 para X e 2 para Y. Aqui. 5 em X e 2 em Y. Ponto D. Agora nós poderemos ligar esses pontos. Então vamos ver. Primeiro, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Então nós temos aí um quadrilátero. Esse quadrilátero não é regular, né? Ou seja, tem medidas diferentes, tanto dos lados quanto dos ângulos. Agora vamos para as questões. Na questão A, nós temos o seguinte. Trace no plano cartesiano o simétrico em relação a y. Então, quem é o simétrico em relação a y? São esses valores aqui, esses pares ordenados aqui. Como é simétrico em relação a y, então nós vamos mudar os valores de x, o sinal de x. O de y permanece o mesmo, muda o sinal de x. Então aqui eu posso colocar
A linha é 1 e 3. Então, como vou mudar o sinal de x, fica menos 1 e 3. B', 2 e 7. Eu mudo o sinal de x, menos 2 e 7. C', 7 e 6. Mudo o sinal de x, menos 7 e 6. E D', 5 e 2. Então, mudo o sinal do x, menos 5 e 2. Então, agora vamos representar esses pares ordenados. Em relação ao eixo y, repetindo, o que é que nós vamos fazer? Mudar o sinal dos valores de x. Eram positivos, ficaram negativos. Agora vamos representar no gráfico. Como é em relação ao eixo y, que é esse eixo, nós vamos projetar os pontos aqui ao lado, certo? É em relação ao eixo y. Então, essa figura vai ser projetada desse lado esquerdo aqui. Então, vamos ver os pontos. Primeiro ponto A. Você representa, traça o ponto e depois coloca a letra correspondente. Menos 1 e 3. Então, menos 1 para x, tá aqui, ó. E 3 para y. Aí eu tenho um ponto, que é o ponto A'. Ponto B, menos 2 e 7. Menos 2 para x, aqui, e 7 para y, aqui. Eu posso tracejar até chegar nele. Aí aqui, ponto B'. Ponto C. Quem é o ponto C'? Menos 7 e 6. Menos 7 para x, vem para cá, e 6 para y aqui. Então, eu posso traçar aqui o menos 7 até aqui, ó. Com essa malha quadriculada, fica mais fácil de você identificar. Talvez não precisasse utilizar nem o esquadro. Poderia utilizar até mesmo uma régua. Ou até fazer mesmo pontilhado em cima dessas retinhas, desses quadradinhos. Ponto C'. Ponto D'. Menos 5 para x, 2 para y. Quem é? Menos 5 em x e 2 em y. Então, tenho aqui, ó, menos 5 e 2. Ponto D'. Agora eu posso ligar esses pontos, como eu fiz no primeiro quadrante aqui. Então, ligando os pontos A para B, B para C, C para D e D para A. Então, temos uma figura simétrica em relação ao eixo Y. Agora vamos ver uma figura simétrica em relação ao eixo X. Então, quem é o eixo X? É esse eixo aqui. Então, nós vamos projetar uma figura aqui abaixo. Como é simétrica em relação ao eixo X, né? O que é que nós faremos? Nós vamos mudar agora o sinal de Y. Simétrica em relação ao eixo Y, mudamos o sinal dos termos de x, dos valores de x. Agora, simétrica em relação a x, faz o contrário, muda o sinal dos valores de y. Então, na letra A, aqui eu posso representar a duas linhas, certo? Então, quem é a duas linhas? 1 e 3. Então, é 1 para x, muda o sinal do y, menos 3. Quem é B? 2 e 7.
Então, B, duas linhas. 2 para X, muda o sinal agora do Y. Quem é C? C, duas linhas. 7 e 6, muda o sinal do Y, então vai ficar 7 menos 6. Quem é o ponto D? D, duas linhas. 5 e 2, então 5 para X menos 2 para Y. Agora, simétrico em relação a X, muda o sinal dos valores de Y. Vamos ao gráfico. Vamos projetar essa figura aqui nesse quadrante, né? Como é simétrico em relação ao eixo X agora, da abscissa, nós vamos mudar os sinais de Y, como foi feito aqui os pares ordenados. Primeiro par ordenado. 1 e menos 3. É 1 para X, menos 3 para Y. Aqui eu tenho 1, 3. Esse aqui é o ponto A, duas linhas. Ponto B, duas linhas. 2 e menos 7. 2 para X, menos 7 para Y. Então, vem 2 para X, menos 7 para Y. Vem até aqui. Então, tracejo. E aqui eu vou ligar para o menos 7. Aqui eu tenho um ponto que é o ponto B, duas linhas. Que foi 2 para X, menos 7 para Y. No ponto C, quem é? 7 para X, menos 6 para Y. 7 para X, menos 6 para Y. Aqui. Eu tenho 7 do X e o 6 do Y. Tem um ponto, que esse ponto agora é o ponto C, duas linhas. E o ponto D, duas linhas, é 5 para X, 2 para Y negativo. 5 para X e 2 para Y. Então, aqui eu tenho o 5 do X, né? 5 para X, 2 para Y. Vem até aqui. E o 2 do Y. E aqui eu tenho o ponto D, duas linhas. 5 para X e 2 para Y. Agora, eu faço o mesmo como eu fiz nos outros. Eu vou ligar os pontos. A para B. B para C. C para D. E D para A. Então, aqui nós fizemos o simétrico em relação ao eixo X. Então, mudamos os sinais dos valores de Y. Simétrico em relação ao eixo Y, mudamos os sinais dos termos de X. Agora, trace no plano cartesiano simétrico em relação à origem. Então, quando é simétrico em relação à origem, então nós vamos mudar o sinal, tanto do X quanto do Y. Os dois vão ficar com os sinais trocados. Então, no ponto A aqui, que é 1 e 3, aqui eu posso representar A, 3 linhas, então fica menos 1 e menos 3. B, 3 linhas, 2 e 7, então vai ficar menos 2 e menos 7. C, 3 linhas, 7 e 6, menos 7 e menos 6. E o D, 3 linhas, 5 e 2, fica menos 5 e menos 2. Então, simétrico em relação à origem, muda o sinal do par ordenado.
o valor de x, e o de y coloco o sinal trocado. Vamos ao gráfico. Menos 1, menos 1 e menos 3. Aqui. Menos 1 para x, né? E 3 para y também negativo. Ponto. A 3 linhas. No ponto B, menos 2 e menos 7. Menos 2 para x, tá aqui, e menos 7 para y, aqui. Então, tem aqui o ponto menos 2 para menos 7. Aqui. E eu represento o ponto, que é o ponto B, 3 linhas. Ponto C. C, 3 linhas. Menos 7 e menos 6. Então, C é menos 7 e menos 6. Menos 7 para x, aí menos 6 para y. Vem aqui, ó, menos 7 para o x e 6 para o y. Tracejei o 7 do x, que é o primeiro par ordenado. Agora do y. Aí eu coloco o ponto, que é o ponto C, 3 linhas. E no ponto D, nós temos menos 5 e menos 2. Menos 5 para o x, aqui, e 2 para o y, aqui. Menos 5 e 2. Menos 5 para x e menos 2 para y. Ponto D, 3 linhas. Agora, basta ligar os 4 pontos. A para B, B para C, C para D e D para A. Bom, você pode acessar no Google isometrias, translação, rotação, reflexão horizontal, vertical e deslizantes. Aí você vai observar o vídeo e poderá responder as questões anteriores, que vai ser que a gente viu aqui da atividade, certo? Essas duas aqui, que é de reflexão, de translação e a outra de rotação. Bom dia.